dia a dia da nossa vida. Nessa noite nós queremos dar continuidade naquilo que temos compartilhado com a liderança dessa igreja, com a igreja de maneira geral. Nós queremos falar hoje de um tema um tanto quanto espinhoso, um tema difícil de se tratar e que nós não ouvimos com regularidade nos púlpitos das nossas igrejas. Mas nessa noite eu queria tratar com você do tema a igreja e a disciplina. Eu queria compartilhar com você essa palavra hoje à noite. Espero que Deus possa tratar conosco nessa noite por meio da sua palavra. Então eu queria falar hoje sobre disciplina, em alguns aspectos, e chamo a sua atenção hoje para você fique atento a tudo aquilo que nós vamos compartilhar hoje à noite. Gente, falar sobre disciplina não é um assunto popular, como eu disse no início. Eu nunca ouvi falar de uma conferência que tratasse sobre esse assunto. Ouvimos pouquíssimas mensagens que tratam sobre a disciplina na igreja. E essa pouca exposição e pouco ensino nesse sentido é fruto de várias coisas. É fruto de abuso de liderança, é fruto de pessoas que sofreram em suas igrejas, e nós sabemos disso. Mas há algo legítimo a ser ensinado, há algo genuíno a ser ensinado, até mesmo porque a nossa intenção como Igreja Batista da Ilha é ser uma igreja saudável. Temos falado sobre isso, temos compartilhado uma série de assuntos importantes e que serão balizas e fundamento para que nós sejamos uma igreja saudável. E uma igreja saudável, ela deve ser uma igreja bíblica. E nós falamos sobre isso no Imersão. Nós falamos que nós queremos ser uma igreja bíblica. Então, ser uma igreja bíblica é caminhar na palavra de Deus. E o interessante é que a Bíblia tem muito a dizer sobre disciplina. Então, nessa noite, devido a essa importância e pelo anseio de sermos uma igreja saudável, nós precisamos falar sobre disciplina. Porque esse é um assunto importante, se nós quisermos de fato ser uma igreja saudável. É muito interessante percebermos que há uma relação muito íntima entre a palavra discípulo e a palavra disciplina. A palavra discípulo, por exemplo, significa aluno, aprendiz, aquele que aprende com o mestre. Então a palavra discípulo e a palavra disciplina, elas estão interligadas. E a palavra disciplina muitas vezes significa instrução, conhecimento. Então é impossível nós falarmos em sermos discípulos do Senhor sem falarmos em disciplina, porque é fundamental que todo discípulo precisa ser disciplinado, e essa disciplina tem vários sentidos importantes que nós queremos trazer ao seu conhecimento através da palavra de Deus. Nós queremos ser fundamental para que sejamos uma igreja que agrada ao coração de Deus, nós falarmos sobre disciplina. E eu queria dividir essa mensagem pelo menos em dois momentos. E a primeira delas, talvez mais importante, é falar sobre a disciplina formativa, a disciplina preventiva. Porque ao falar sobre disciplina, boa parte das vezes pensamos em quê? Pensamos em exclusão, pensamos geralmente em coisas que estão relacionadas a isso. Mas eu queria nessa noite ampliar o nosso entendimento sobre todo o movimento da igreja em relação à disciplina. Por isso então quero dividir entre disciplina formativa ou preventiva e a disciplina corretiva. Feita essa introdução, eu queria chamar a sua atenção nesse início então e falar com você sobre a disciplina formativa, que é a disciplina mais importante, onde os nossos esforços devem estar colocados nela, porque ela é muito importante.
A disciplina formativa fala de todo esforço da igreja, no sentido de ensinar, no sentido de instruir o povo de Deus. Então esse é o sentido da disciplina formativa. Todo o movimento da igreja para trazer ensino e instrução, por exemplo, aos domingos. Quando estamos reunidos aqui, nós anunciamos, nós pregamos a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é disciplina formativa, porque a palavra de Deus é poderosa, amém? Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela revela, porque Tiago vai dizer que a palavra é o espelho, ela revela a profundidade de quem somos, a realidade do nosso coração. Então, quando anunciamos aqui aos domingos a palavra de Deus, estamos ensinando, estamos instruindo. Todos nós estamos diante do espelho que revela quem de fato nós somos. Precisamos enxergar a pregação pública da palavra de Deus como disciplina, disciplina formativa, disciplina preventiva, e não apenas a pregação da palavra de Deus. Durante a semana nós nos reunimos como? Nos reunimos nos PGs, nos reunimos nos pequenos grupos, e ali há um encorajamento mútuo, ali há um estudo a ser compartilhado, temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam nessa dura jornada da vida. Então todo o movimento da igreja nesse sentido visa instruir a sua vida, visa formar em você o caráter de Cristo, visa que sejamos uma igreja com saúde espiritual. Por isso que falar de disciplina formativa é falar sobre discipulado. Essa talvez seja a palavra principal aqui nessa noite. Uma igreja que entende o que é ser discípulo e o que é fazer discípulo. Você vai concordar comigo ao se lembrar de Mateus capítulo 28. Nas suas últimas palavras, nos deixou os discípulos ali e deixou a nós a instrução de nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo aquilo que Jesus nos ensinou, na certeza de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que hoje nos toma mais tempo ao pensar sobre planejamento e organização da nossa igreja é criar estruturas de pastoreio, é criar estruturas de discipulado, para que sejamos formados nele, para que sejamos uma igreja viva, com vitalidade espiritual. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção a alguns textos que vão falar sobre isso. E o primeiro deles é Gálatas, abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ler daqui a pouco. Meus irmãos, pensando sobre disciplina, precisamos entender, e uma frase, ela é famosa, ela é corriqueira, que fala assim: prevenir é melhor do que remediar. Prevenção é mais importante. Por exemplo, eu sou dentista. E nós, como dentistas, muitas vezes ensinamos a prevenção e falamos que a prevenção é o melhor caminho. Nós falamos sobre dieta alimentar, nós falamos sobre técnicas corretas de escovação dentária. Tem alguns dentistas aqui que estão concordando comigo aqui. Ensinamos a técnica correta do uso do fio dental. Para quê? Para que a doença não se estabeleça, para que você não tenha cárie. Então, por isso, fala de dentista que alguns irmãos têm até frio na espinha, né? Porque aquela cadeira ali é uma cadeira temida, né? Muitas vezes, quando nós não ouvimos os ensinos e as instruções, o que acontece? A doença se estabelece. E quando a doença se estabelece, vem as agulhas, vem as anestesias, vem a remoção do tecido cariado. E muitas vezes,
essa doença avança de tal maneira, tem que fazer canal e muitas vezes o dente precisa ser removido. Por quê? Porque a doença se estabeleceu e não há nada mais a ser feito senão a remover aquele dente cariado. Então, gente, prevenir é melhor do que remediar, porque tratar é muito mais custoso. Você paga um valor simples, básico, numa limpeza no consultório odontológico. Agora, se você for fazer um implante dentário, você vai pagar o valor infinitamente maior. É muito mais custoso remediar. Por isso que é importante nós fazermos o quê? Trabalharmos prevenção. Então, precisamos entender que todo movimento da igreja no ensino e na instrução é um movimento preventivo, para que o pecado não encontre lugar, para que o pecado não encontre os nossos corações. E a Bíblia fala por demais sobre esse movimento da igreja no sentido formativo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha comigo esse texto. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia. O texto fala assim: meus filhos, 4,19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então observe que todo o movimento, toda a força do apóstolo Paulo estava direcionada para que em cada um dos seus filhos na fé se desenvolvesse o quê? A vida de Cristo, o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo em cada um daquele que se diz cristão. Então, aonde estava o esforço do apóstolo Paulo? Em formar Cristo nos seus filhos na fé, formar Cristo naqueles que ele liderava. E observe como isso é verdade. Um outro texto que traz isso para nós aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Abra comigo aí, por favor. Aonde estava o esforço do apóstolo Paulo? Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Olha que texto interessante. Pode abrir com calma aí. Colossenses capítulo 1, 28 e 29, como se Paulo trouxesse para nós aqui um resumo do seu ministério e aonde ele aplicava a sua força. O texto fala assim: nós o proclamamos, ou aqui uma referência a Jesus, né? Nós o proclamamos. Olha aqui, olha o formativo aqui, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, o que, irmãos? Perfeito em Cristo. E Paulo fala assim: para isso eu me esforço. Algumas versões vão dizer: para isso eu me afadigo, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, onde estava o esforço do apóstolo Paulo? No ensino, na instrução, no discipulado. É ali que estava o esforço do apóstolo Paulo. E o que nos move aqui na Igreja Batista da Ilha é que cada um daqueles que caminham conosco cresçam nesse sentido. Porque, na verdade, para isso fomos predestinados, para sermos conforme a imagem do seu primogênito, conforme a imagem de Jesus. 1 João 2,6 vai dizer: todo aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Deus, ao olhar para a nossa igreja, Deus, ao olhar para cada um de nós, Ele quer enxergar em cada um de nós a vida do seu Filho. E é nisso que está o nosso esforço, irmãos, nesse tempo presente. Nos reunimos frequentemente, oramos por isso, estamos planejando nesse sentido, para que cada um daqueles que caminham conosco,
possam ter formado no seu coração e na sua alma o caráter e a presença de Cristo. Por isso nós não estamos preocupados em ser uma igreja com N atividades, um ativismo desenfreado. Não! Toda a nossa organização visa trazer essa realidade para a vida de cada um daqueles que caminham conosco. Para que quando formos trabalhar durante a semana, desenvolver a nossa vida nos ciclos sociais onde nós estamos inseridos, as pessoas olhem para nós e vejam, ali está um cristão. Um pequeno Cristo. Porque em Antioquia, Atos vai dizer que pela primeira vez, os discípulos foram reconhecidos e chamados de cristãos. Porque ao olhar para o comportamento daqueles homens, eles viram neles o quê? A presença do Cristo. Por isso que nós nos esforçamos e nos organizamos cada vez mais para que haja discipulado no nosso meio. Para que haja o quê? Disciplina formativa, ensino, instrução. Irmãos, por quê? Porque nós corremos um grande risco. Um risco de sermos enganados. Quer ver esse texto? Eu cito ele com muita frequência aqui e vou citá-lo novamente hoje aqui. Abra comigo em Hebreus capítulo 3. Observe o perigo que todos nós enfrentamos aqui. Hebreus capítulo 3, eu quero ler somente o 12 e 13. Cuidado, irmãos. Hebreus 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, nenhum de nós, tenhamos um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Uma palavra não aos incrédulos, mas uma palavra aos irmãos. O texto não está falando aqui para os de fora, está falando para os de dentro. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês, seja o quê, irmãos? Endurecido. Endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado, pelas falsas promessas que o pecado nos faz. Porque todo o movimento do império das trevas é para que você tire o seu olhar de Cristo e comece a olhar para a realidade deste mundo. Por isso que Hebreus 12 fala claramente que temos que desenvolver a nossa corrida, a nossa jornada olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tanto eu quanto você corremos esse perigo. Nos acostumamos com as coisas da igreja. Nos acostumamos com as atividades da igreja. Muitas vezes viemos para esse culto aqui com um coração religioso, não temos na verdade um interesse de nos relacionarmos com Deus, de prestarmos um culto verdadeiro ao nosso Deus. Corremos o risco de sermos enganados, endurecidos pelo pecado. Por isso que a advertência aqui, de Hebreus capítulo 3, de 12 a 14, ela se torna muito oportuna, porque todos nós aqui corremos o risco, sem exceção, todos nós aqui, inclusive aquele que vos fala nessa noite, nós corremos um grande risco do nosso coração ser endurecido pelo engano do pecado. E para que isso não aconteça, o texto que eu acabo de ler fala da importância de uns aos outros, a importância da igreja, a importância dos nossos relacionamentos, a importância de olhar para o outro em amor, em instrução e bondade. Todos os dias, o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Então, o primeiro momento dessa mensagem
quis falar em breves palavras sobre a disciplina formativa, preventiva, sabe? Que Deus gere no nosso meio fome dele. Que Deus gere no nosso meio um anseio pela sua presença, em viver uma vida de retidão, não uma vida de perfeição, mas uma vida que em tudo visa agradar aquele que foi à cruz do Calvário em nosso lugar. Será que há esse anseio no seu coração? Será que há no seu coração esse desejo de viver uma vida que em tudo possa agradar a Deus? Esse é um desafio que todos nós precisamos lidar com ele. Porém, a grande verdade dos nossos dias é que muitas vezes o nosso coração é enganado. Muitas vezes vivemos em pecado. Mesmo estando inseridos num contexto religioso, mesmo estando presentes aqui, como nós estamos hoje à noite, muitas vezes permitimos que o pecado crie raízes no nosso coração e manifestam frutos no nosso viver. E é nesse momento que nós somos chamados à correção, para que o nosso coração se volte ao nosso Deus. Então, nesse momento, eu queria tratar com você sobre a disciplina corretiva. Quando o pecado cria raízes e nós não nos arrependemos e não abandonamos a prática do pecado, é necessário que haja uma intervenção. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana, a gente tem falado sobre isso nas reuniões de liderança já há algum tempo, pensado sobre isso. É muito interessante ao pensar em Adão e Eva, porque nós sabemos que Adão e Eva foram corrigidos, não é verdade? Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a sentença de Deus em relação ao pecado de Adão e Eva. Muito interessante naquele texto é nós percebermos que antes deles serem corrigidos, eles foram primeiro o quê? Instruídos. Eles foram ensinados. Há alguma lógica em você corrigir algum comportamento no seu filho que você não ensinou para que ele não fizesse? Não há lógica nisso, irmãos. Como é que você vai cobrar algo do seu filho se você não ensinou a ele como ele deve viver? Então, antes da disciplina corretiva, é muito importante entender, antes de Deus corrigir Adão e Eva, precisamos perceber no texto e nas entrelinhas que Deus deu direção a Adão e Eva. Eles podiam partilhar de toda a realidade da criação, poderiam comer livremente todas as árvores do jardim. Foram instruídos, foram ensinados, porém decidiram transgredir. Decidiram desobedecer. E nós vemos claramente em Gênesis capítulo 3 que Deus interviu. Deus entrou no cenário do pecado e trouxe o quê? Uma sentença, uma correção sobre Adão e sobre Eva. Por isso que é muito importante para nós como igreja, nós trabalharmos na disciplina instrutiva, antes de trabalharmos a disciplina corretiva. Então eu queria nesse momento dizer, então, qual é o propósito? Eu queria chamar a sua atenção a isso aqui agora. Qual é o propósito, então, da disciplina corretiva? Eu queria te mostrar isso na Bíblia. Abra um texto comigo aí, por favor. Hebreus capítulo 12, quero compartilhar com você. Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Deixa esse texto aberto aí. E daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. Duas palavras falam do propósito da disciplina corretiva: restauração e reconciliação. Você precisa entender que o propósito da disciplina corretiva não é punir. O propósito da disciplina corretiva é restaurar, é reconciliar o cristão que está se desviando. Aquele que permitiu que o pecado se estabelecesse no seu coração e, portanto, ele passa a se desviar do caminho do Senhor. É aí que surge a necessidade, então, de quê? De restauração e de correção de rota. Porque se o pecado habitar ou reinar no nosso coração, consequentemente,
vamos viver uma vida que desagrade o coração de Deus. Então, falar sobre disciplina corretiva é nós falarmos de duas palavras: restauração e reconciliação. Vamos ver textos daqui a pouco que trazem essa verdade, que todo o movimento da igreja para corrigir aqueles que se desviam desse caminho é no sentido de trazer de volta, é no sentido de abraçar, de restaurar, de reconciliar. Por quê? Porque é muito provável que o pecado se espalhe. E um dos propósitos também da disciplina corretiva é impedir que o pecado se espalhe e venha atingir a outras pessoas. Observe comigo então Hebreus 12, 15 aí. Lê esse texto comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, fazendo o quê? Contaminando a muitos. Então, quando nós estamos na prática do pecado, e nós não trabalhamos no sentido de correção de rota, é muito provável que essa prática no pecado, no contexto da igreja, isso passe a contaminar, passe a atingir outras pessoas. Por isso que é importante entendermos que a disciplina corretiva trata no sentido de impedir que o pecado, que é sorrateiro, vá encontrando espaço no nosso meio. E queridos, você há de concordar comigo, que se o pecado encontrar espaço no nosso meio, nos nossos corações, nós perderemos o poder de testemunho. Se o pecado for se alastrando na igreja, sem ser combatido, sem ser instruído e sem haver correção da parte de Deus, muito provavelmente a igreja perderá o poder de testemunho, o poder de transformação que o Evangelho fala que nós temos como igreja. Estava lendo hoje, em Mateus capítulo 16, que Jesus está edificando uma igreja vencedora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja que avança, uma igreja que rompe. Mas à medida que o pecado vai encontrando espaço no nosso meio, e ele fica confortável entre nós, nós perdemos esse vigor espiritual, perdemos essa força de testemunho. E Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para nada ele mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por isso que é fruto do amor de Deus e do cuidado com a igreja, que nós venhamos a trabalhar no sentido de impedir que o pecado possa se multiplicar na vida de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 5, vem comigo aí. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Olha o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Vamos ver com mais detalhes 1 Coríntios capítulo 5, na parte final da mensagem, mas queria trazer esse versículo nesse momento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, o texto fala assim: o orgulho de vocês não é bom. O orgulho de vocês não é bom, Paulo vai dizer. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Paulo fala isso daqui num contexto de disciplina eclesiástica, disciplina corretiva, ou seja, um pouco de fermento entre nós vai levedar toda a massa. Por isso que a disciplina trata no sentido de impedir que o pecado se espalhe, que o pecado encontre lugar no nosso meio. E terceiro e último aspecto do propósito da disciplina espiritual é proteger a pureza da igreja e dar a honra devida a Cristo. Quando nós falamos de disciplina nesse sentido de cuidado, precisamos entender e guardar a pureza da igreja. E além de guardar a pureza da igreja, nós honrarmos a Cristo. Sabe por quê? Provérbios vai dizer o seguinte:
que a criança sem disciplina, ela envergonha a mãe, não é verdade? Aqui nós temos muitos pais e mães aqui. O que a Bíblia diz sobre o filho sem disciplina? Ele envergonha o pai e a mãe. Assim como o filho sem disciplina envergonha a sua família, a igreja sem disciplina, ela envergonha Cristo. Ela envergonha porque ela passa a ser pedra de tropeço. Ela passa a ser escândalo para os de fora. Por isso que é importante, ao falar sobre disciplina, nós guardarmos e zelarmos a pureza e a honra de Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, ao olhar para as Escrituras, ao olhar para a palavra de Deus, nós vamos extrair várias realidades que falam acerca da disciplina na igreja. E nesse momento eu queria te mostrar isso de forma mais prática. E quero fazer isso a partir de Mateus capítulo 18. Esse texto é muito conhecido, mas abra comigo aí. Mateus capítulo 18. Como deve então ser exercida essa disciplina no dia a dia da igreja? Mateus capítulo 18, nós vamos ler nesse início aqui agora, nesse momento, de 15 a 18. Como isso se dá na prática, como esse cuidado com a igreja se dá na prática, como isso se manifesta nas nossas relações entre irmãos. Vamos ler aqui? Mateus capítulo 18, versículos 15 até o versículo 18. O texto fala assim: se o seu irmão pecar contra você, leia com atenção o texto, ok? Palavra por palavra, enquanto eu leio aqui, você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, se ele atender a você, você ganhou o seu irmão. Então, qual é o objetivo aqui quando alguém peca contra mim? Nós vamos ver que a primeira ação e a primeira instância é entre as duas pessoas. E qual é o objetivo aqui do texto? O objetivo é ganhar o irmão. O objetivo não é punir o transgressor. O objetivo é que haja restauração e arrependimento para aquele que pecou. Então precisamos entender a disciplina como esse movimento que visa restaurar corações daqueles que se desviaram no caminho do Senhor. O texto fala claramente aqui, queridos: se o seu irmão pecar contra você, você não deve compartilhar com a torcida do Flamengo. Não deve compartilhar com A, B, C ou D. O texto fala aqui que você deve procurar a pessoa e tentar instruí-la e cooperar com ela para que ela se volte a Deus, para que ela se arrependa do seu pecado e se volte a Deus. Então a primeira instância é a instância privativa. Sempre foi desejo de Deus que o processo de disciplina da igreja sempre envolvesse o menor número de pessoas possível, porque isso zela para com a igreja, isso não envergonha as pessoas, não expõe o pecado dos irmãos ou das pessoas, no sentido de envergonhar. Nós não temos esse interesse. Por isso que a primeira ação aqui, quando alguém peca contra nós, é que nós possamos tratar, nesse primeiro momento, dessa maneira. Se aquele que pecou contra você se arrepender, reconhecer o seu erro, glória a Deus, gente, ponto final. Ponto final. Por que ponto final? Porque o objetivo foi alcançado. Qual é o objetivo mesmo? Ganhar o irmão. Que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Esse é o propósito da disciplina, que haja restauração. Mas muitas vezes o nosso coração é duro. E Jesus vai trabalhando aqui outros momentos. Aqui, vamos ler o texto? O texto fala assim: mas se o coração do irmão for duro, ele não se arrepender, o texto fala assim: mas se ele não ouvir, se ele não ouvir você, leve consigo mais um ou dois outros,
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, aqui, todo o movimento de Jesus aqui dá a ideia de processo, gente. Não fala de uma conversa única. Fala de um movimento em direção a restaurar o pecador, para que ele se volte a Deus e para que nós possamos ganhar aquele que transgrediu, aquele que pecou. Por isso que a segunda instância, eu já envolvo mais 1 ou 2 pessoas, para que, através do testemunho de alguns outros, ele possa tomar consciência do seu pecado, se arrepender e se voltar para Deus. E se isso acontecer, ponto final. O processo chega ao fim, porque a intenção, ao disciplinar, ao conversar, a ir até aquele que pecou, é que ele seja restaurado, para que ele possa se arrepender dos seus pecados. Mas pode ser que o coração do irmão continue duro. Ele teve uma primeira oportunidade ao ser abordado por uma pessoa. Ele teve uma segunda oportunidade quando foi abordado por outras duas pessoas, com sabedoria, com amor e com graça. Pode ser que esse irmão continue impenitente, que esse irmão continue com o coração endurecido. E Jesus avança ainda mais no texto aqui, chama a sua atenção ao texto. O texto fala assim: se ele se recusar a ouvi-los, faça o quê, irmãos? O que o texto fala aí? Conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como? Trate-o como pagão ou publicano, ou seja, alguém não convertido. Porque uma das marcas, e nós vimos isso aqui em domingos passados, aqui, uma das marcas de um verdadeiro cristão é o quê? É o arrependimento. Nenhum de nós aqui teremos uma vida perfeita nessa dimensão de vida. Mas uma coisa é fato: quando eu peco, há um testemunho interior no meu coração, sim ou não? Se você é cristão, meu irmão, se o Espírito Santo habita em você, quando você transgride, quando eu e você pecamos, automaticamente vem uma voz na nossa consciência, para que haja o quê? Arrependimento. Errei, vacilei. E 1 João nos ensina que se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, ele é o quê, irmãos? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós não estamos falando aqui nessa noite de perfeição, mas estamos falando de evidências daquele que tem na sua vida a vida de Deus. Então, ao levar para a igreja, porque nós vimos aqui em mensagens passadas também, que Jesus deu uma chave à igreja. E eu quero chamar a sua atenção aqui ao versículo 18. O texto fala assim, ó: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, continuar impenitente, trate-o como pagão ou publicano. Jesus fala assim: digo a verdade, tudo, olha aqui a autoridade, não do pastor, a autoridade da igreja. O texto fala assim, ó: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado aonde? No céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Esse texto fala claramente do poder e da autoridade, na figura da chave aqui no texto, que Jesus deu à igreja no sentido de reconhecer quando uma pessoa não manifesta sinais de uma verdadeira conversão. Por isso, ao olhar para esse texto, nós vamos encontrar todo um processo que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 18, cujo objetivo é que haja restauração, para que o nosso coração não permaneça duro,
Não permaneça distante de Deus, mas que haja de fato que arrependimento. Porque, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. E não podemos representar esse reino de qualquer maneira. Vivemos aqui e representamos o interesse de um outro reino. Porque assim, essa é a função de um embaixador. Ele representa uma outra pátria, ele representa um outro reino, e nós estamos aqui como igreja para representarmos o quê? O reino dos céus. Então a nossa vida deve ser o quê? Um testemunho legítimo de alguém que de fato se converteu ao Evangelho. O que o texto está dizendo aqui, que Jesus endossa a decisão da igreja, que a decisão da igreja está respaldada pela autoridade de Cristo, e isso deveria trazer muito temor aos nossos corações. Nós não podemos tratar a igreja de qualquer maneira, não podemos, porque nós temos uma autoridade como igreja, volto a dizer, como igreja, para reconhecer, para legitimar a conversão de quem quer que seja. Porque o texto nos ensina aqui que Ele nos deu autoridade para ligar e para desligar. Então esse texto de Mateus capítulo 18 é um texto instrutivo, que nos ensina a importância da disciplina no ambiente da igreja. E volto a dizer, irmãos, por isso que boa parte dos nossos esforços estão canalizados para que seja cada vez menos frequente esse tipo de disciplina no nosso meio. Para que haja, formação espiritual, para que haja saúde espiritual, para que haja desenvolvimento espiritual no nosso meio. E eu quero te mostrar agora nesse momento, um caso prático de alguém que foi excluído por não se arrepender, porque exclusão ou a excomunhão é bíblico, irmãos. E eu vou te mostrar aqui. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Olha que situação. Irmãos, olha a situação que a igreja de Corinto viveu. 1 Coríntios capítulo 5. Começa assim, pelo menos na NVI, imoralidade na igreja. Começa assim. Sente o drama comigo agora nesse texto. Sente o drama aí, olha aí. Eu vou ler os versículos seguidos mesmo. Chama sua atenção a 1 Coríntios capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, já era de conhecimento público na igreja de Corinto, que uma pessoa estava possuindo a mulher de seu pai. Um incesto. E que já era de conhecimento de toda a igreja. E o versículo 2, Paulo fala assim: e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Irmão, isso aqui parece duro. Palavras do apóstolo Paulo. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Irmãos, a situação em Corinto era tão caótica, que nem entre os pagãos, e olha que a cultura de Corinto era uma cultura promíscua, nem entre os pagãos se nomeava acerca disso. Isso estava sendo vivido aonde? Na igreja, a igreja de Corinto. E Paulo fala assim, no versículo 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso,
como se estivesse presente. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos, observe aqui essa palavra que é importante. Paulo faz menção aqui à terceira instância do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, da igreja reunida. Muito provavelmente aqui, nós precisamos fazer uma conexão entre Mateus capítulo 18 e 1 Coríntios capítulo 5, porque provavelmente esse irmão foi instruído, foi ensinado e foi admoestado para que ele pudesse abandonar o incesto ou a prática pecaminosa. Mas o texto fala assim: quando vocês estiverem reunidos, ou seja, a igreja, a situação, porque se tornou pública, foi levado à assembleia, foi levado à igreja reunida. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente, observe a presença de Jesus aqui, irmãos, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás. Com qual objetivo? Para que o corpo aqui é a menção à natureza pecaminosa, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo, mesmo não estando presente fisicamente, ele usando da sua autoridade apostólica, porque Paulo era um apóstolo, ele já havia dado a sentença: expulse esse irmão no meio de vocês. Sabe por quê? Porque ele fala logo em seguida: um pouco de fermento leveda toda a massa. Engraçado, né, que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. 1 Coríntios capítulo 5 parece não existir nas Bíblias de muitos de nós, que não entendemos a importância de viver uma vida de retidão, uma vida que possa agradar a Deus. Até mesmo quando Paulo deu a sentença de que aquele homem fosse retirado do rol de membros da igreja de Corinto, o propósito é que ele encontrasse o quê? Salvação. É exatamente assim que Paulo termina aqui o versículo 5. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, e o texto vai seguindo. Observe o versículo 6. Vai respirando fundo aí, gente. Versículo 6: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha o argumento de Paulo aqui: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, não aos lá de fora, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Ele fala assim no 12: pois como eu haveria de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. E Paulo termina aqui dizendo: expulsem esse perverso do meio de vocês. E se você for estudar um pouquinho mais sobre isso, provavelmente há alguns indícios na segunda carta de Paulo aos Coríntios que esse homem se arrependeu. Não é claro no texto, mas alguns estudiosos, em alguns momentos da carta de Paulo a 2 Coríntios, em 2 Coríntios,
há sinais que houve arrependimento, aquele homem havia então se arrependido e retornado para a comunhão do povo de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, irmãos, que o objetivo aqui da disciplina corretiva é restauração. É restaurar. Infelizmente, nós reduzimos disciplina a botar as pessoas no banco. Muitas vezes as pessoas são disciplinadas dessa maneira, não se preocupa com o coração da pessoa. Não se preocupa em restaurá-la, em caminhar com ela, em ensiná-la, para que ela possa se voltar a Deus. Muitas vezes a igreja resume a sua disciplina a afastar as pessoas dos seus cargos na igreja. Vamos deixar fulano 1 mês de banco na igreja como se isso fosse disciplina. Irmãos, isso não é disciplina. Disciplina é restauração. Disciplina é ganhar, disciplina é restaurar, disciplina é sentar com a pessoa e chorar com ela e suplicar que os olhos dela se voltem ao Senhor. Isso é disciplina, queridos. Não é afastar, você está de fora, 1 mês sem ministrar, 1 mês sentado aí. Irmãos, de onde vem isso? Eu posso te afirmar que da Bíblia que não é. Porque quando Paulo vai tratando sobre disciplina, Jesus vem tratando sobre disciplina, o objetivo é ganhar, é restaurar. E eu estou repetindo isso aqui muitas vezes, para isso entrar no seu coração. Para que você não resuma a disciplina a simplesmente afastar as pessoas das suas atividades, dos seus cargos eclesiásticos. Nós queremos tratar com a pureza da igreja, nós queremos tratar a disciplina nesse nível, a ponto que haja restauração. Se algum de nós se desviar do caminho, que ele entre nós aqui, haja um lugar de acolhimento, haja um lugar da manifestação da graça de Deus. Porque falar de disciplina, precisamos pensar num contexto de graça. E eu quero chamar a sua atenção, caminhando para a minha parte final da minha fala, eu quero chamar a sua atenção a João capítulo 8. Você já imaginou o desafio de trabalhar disciplina em nossos dias? Imagina esse desafio, irmãos. Vão falar que nós não amamos, vão falar que nós somos intolerantes, vão falar a nosso respeito que somos julgadores presunçosos, mas essa não é a verdade. Todo movimento de disciplina na igreja visa de fato a manifestação do amor de Deus. Depois você leia, quero deixar esse dever de casa aqui para nós essa semana. Leia com calma Hebreus capítulo 12. Quer ver? Deixa marcado João 8 aí, vou voltar nele. Olha aqui Hebreus capítulo 12. Abra comigo aí. Depois você vai ler todo o capítulo em casa, tá ok? Essa semana, em nome de Jesus. Mas observe como é interessante aqui, Hebreus capítulo 12 é o capítulo inteiro praticamente falando sobre disciplina. Olha o versículo 10. Tem muitos pais, aqui vai ficar fácil o entendimento desse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas, irmãos, olha aqui o propósito da disciplina, mas Deus nos disciplina para o quê? Para o quê? Para o nosso bem. Para que sejamos o quê, irmãos? Participantes da sua santidade. Então, Deus nos disciplina para o nosso bem, para que nós sejamos participantes da sua santidade. E 11 fala assim, ninguém gosta de ser disciplinado, gente, gosta? Sentido corretivo, ninguém gosta. Eu já fui disciplinado publicamente, irmãos, na frente de uma igreja. Dorme com esse barulho aí, é verdade, é desse jeito. Nenhuma disciplina, isso tem muitos anos, tá, irmão? Fica tranquilo aí. Isso tem pelo menos uns 20 anos, deve ter. Aí é isso aí, ó. Estamos aqui, restaurados, para a glória de Deus. Agora olha o 11 aqui, ó.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. No momento é difícil ser corrigido, irmão. É difícil, é duro. Mas o texto fala assim, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, aquele que se submete à disciplina, aquele que rende o seu coração ao espírito da disciplina, o que acontece segundo o texto aqui? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso aqui é uma amostra do cuidado de Deus conosco, porque Deus disciplina o filho que ama. Gente, você disciplina o seu filho por amor, porque não é fácil disciplinar o filho. Não é fácil, está longe de ser fácil. Nós disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. E filhos sem disciplina envergonha pai e mãe. O texto vai dizer aqui, isso aqui, usa até uma palavra difícil, observe aqui, Vou chamar sua atenção aqui, Olha o versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou bastardos, segundo outras versões. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim possamos viver. Disciplina é ato de amor. Sabe por que Deus estabeleceu disciplina na igreja? Para que quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, sejamos aprovados e não reprovados. Porque um dia, todos nós estaremos diante de Cristo e prestaremos conta a Ele do que fizemos com a nossa vida. Então Deus disciplina aquele a quem ama. Essa é a verdade. Termina a minha fala em João capítulo 8. Porque João capítulo 8, nós vamos ver duas verdades que são importantes. Falar sobre disciplina é difícil, irmãos. É difícil. Mas duas palavras são importantes aqui: graça e verdade. Não há como tratar sobre disciplina sem falar sobre graça. Porque é necessário que a graça esteja reinando no nosso meio. João capítulo 8 fala de uma mulher. De uma mulher que foi pega em adultério. E o que a lei dizia? Que aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. Era assim que a lei dizia. Então os mestres da lei, os donos da verdade, levaram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério flagrante. E é interessante aqui o desenrolar do texto. Chama a sua atenção agora João capítulo 8 aí. Versículo 3. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Interessante que queriam pegar Jesus, né? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. O que ele escreveu, nós vamos ficar na curiosidade. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês, olha como Jesus aqui foi certeiro, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Só havia uma pessoa entre eles que poderia cumprir essa lei. Quem foi? Quem seria aqui? Jesus. Porque ele é o único sem pecado aqui nesse contexto. E o texto vai dizer que as consciências foram sendo assaltadas, e aqueles líderes religiosos começaram a sair um por um, porque eles reconheceram em si o seu próprio pecado. E depois que todos se foram, ficou quem? Jesus e a mulher. E esse momento aqui é sublime no texto.
Olha o versículo 9: os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, acho que tinham mais pecados, né? Jesus ficou só, com a mulher, em pé diante dele. Olha que cena, irmãos! Então Jesus pôs-se em pé, deve ter olhado nos olhos daquela mulher, e perguntou: mulher, onde estão seus acusadores? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Porque Jesus não veio para condenar, mas Ele veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Ele era o único que tinha autoridade e autonomia para a execução da lei. Mas Ele veio revelar a graça, e aqui está a graça, o favor imerecido de Deus. Pela lei, aquela mulher merecia a morte por apedrejamento, mas Jesus é a encarnação da graça de Deus, é a manifestação do amor de Deus. Ele falou: ninguém te condenou, nem eu te condeno, graça. A igreja deve ser um ambiente de graça. Será que entre nós há espaço para adúlteras que se arrependem? Graça é fundamental que haja na igreja, mas não é só graça não, irmãos. Observe o texto aqui: declarou Jesus: eu também não a condeno. Aonde está a verdade aqui? O texto fala: agora vá e abandone a sua vida de pecado, porque a graça não é barata. A graça não é barata. Essa graça que nós vemos em muitos púlpitos dessa nação, que não chamam as pessoas ao arrependimento e à santificação, não é graça, irmãos. Essa graça barata, essa graça sem discipulado, não é a graça divina. Porque por mais que Jesus manifestou a graça, que Ele disse: agora vá e abandone. Aqui é a verdade. Abandone a sua vida de pecado. Então, igreja é o lugar de graça e verdade. Guardem isso no coração: graça e verdade. É a expressão de quem Cristo é: graça e verdade. E é assim que nós vamos tratar entre nós. Nossa igreja não será o tribunal da Inquisição. Nossa igreja será um lugar de quê, irmãos? De graça e verdade. Graça de verdade, de acolhimento, de tratarmos, de ensinarmos, de instruirmos, mas também de sermos corrigidos, para que o nosso coração se volte a Deus a cada dia. Eu queria orar com você nesse momento. Chamar o pessoal do louvor que viesse aqui, por favor. É assim que nós queremos ser, irmãos. É essa igreja que nós queremos ser. Inspirados aqui em João capítulo 8. Um lugar de graça e de verdade. De graça e de verdade. E que as pessoas, ao estarem em nosso meio, encontrem um lugar de quê? De graça e de verdade. Onde as pessoas serão ensinadas no caminho da santidade, no caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode parecer duro, mas é a verdade de Deus. Nós oramos que a Igreja Batista da Ilha seja esse lugar, onde as pessoas serão restauradas, onde nós iremos caminhar com eles e com cada um de nós, para que possamos abandonar os nossos maus caminhos e que nos voltemos para o caminho da santificação, o caminho de uma vida que agrada a Deus. Então, irmãos, é impossível falarmos de uma igreja saudável sem falarmos de disciplina, ainda que seja muito difícil falar disso.
Porque tem muitas pessoas que foram machucadas pelas igrejas, muitas. Nós que lidamos com pessoas quase que diariamente, pastoreando, cuidando, enfim, nos relacionando, nós recebemos muitas pessoas que foram machucadas pela instituição. Líderes abusadores, líderes que expuseram pecado sem qualquer necessidade, que envergonharam pessoas, mas que de fato não procuraram tratar os corações e as almas daquelas pessoas. Nós não queremos ser esse lugar, gente. Nós queremos ser um lugar de graça e de verdade. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Podemos cantar?